Agora, o assunto é seríssimo. Para tudo que você está fazendo e vamos prestar atenção. Xenobióticos. O que são xenobióticos? Porque eles estão relacionados até com aumento de peso. Convidamos mais uma vez ela, que é nutricionista funcional e mestre em ciências, doutora Natália Colombo. Bem-vinda! Tudo e você? Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Sempre um prazer tê-la aqui. A mamãe do JP, que ela também tem um JP. Fofo, 6 meses já, 6 Nath? meses, Que passa coisa rápido, né? É verdade. Passa muito rápido. E como eu sei que você, mesmo sendo mamãe, dando conta de tudo, você estuda muito, você presta muita atenção em tudo e esse é um assunto muito sério. Antes da gente colocar o nosso vídeo, eu queria que você explicasse o que são xenobióticos. Xenobióticos, na verdade, são qualquer molécula estranha ao nosso organismo. Então, são moléculas químicas estranhas ao nosso organismo, que quando em contato com o nosso corpo, geram um desequilíbrio, tá? Então, xenobióticos e toxinas, né, vão causar aí uma sobrecarga para o nosso corpo. E esse é um assunto muito importante, né, Carol? Porque é uma coisa que está o tempo todo à nossa volta e é uma coisa que nem sempre a gente presta atenção, né? Nem sempre a gente para perceber o que está à nossa volta e o que está entrando em contato com o nosso corpo. Por exemplo, tudo tem, então, toxina, xenobiótico. Se eu encostar aqui nessa toalha, o pouco tempo que ela ficou aqui e tal, tá exposta, pode ter xenobióticos? É uma coisa assim ou não? Pode ter, se a gente considerar que foi utilizada uma tinta que tem aí uma série de químicos, entendeu? Então, na verdade, é qualquer molécula química estranha ao nosso corpo. Então, se o tecido tiver qualquer molécula química estranha, tem xenobiótico. Vamos supor que acabou de ser pintada, eles usaram aí uma série de tinta, de tipos de tinta para pintar esse pano e a gente está aqui aspirando isso, né? Então, a gente está inalando uma série de compostos químicos provenientes aí dessa tinta, desse tecido, né? E isso é um tipo de xenobiótico. Olha que interessante. Isso, e eles podem estar presentes também em uma série de coisas. Então, até para facilitar, né, o entendimento, até a gente tem na primeira imagem já algumas ilustrações. Vamos começar então com a primeira imagem dela, Má, que o videozinho vai entrar daqui a pouquinho, né? Num terceiro momento. Isso. Vamos lá. Vamos lá, primeira imagem dela. Você separou, então, aqui uma ilustração pra gente se ligar dos xenobióticos. Isso, só pra gente ter uma ideia. Então, o que são os xenobióticos? É tudo isso que a gente tá em contato o tempo todo. Nossa. Então, a fumaça dos veículos, poluição, é uma coisa que a gente não pensa, mas a gente aqui em São Paulo tá exposto o tempo todo. Cigarro, fumaça do cigarro, produtos de limpeza, né? Então, quanto mais cheiroso, quanto mais cheiro o produto de limpeza tiver, pior ele é pra nossa saúde. Jura? Né? Medicamentos, eles entram como xenobióticos, drogas, aditivos alimentares. Eu vi ali, vamos colocar de novo, tem uma tacinha, bebidas alcoólicas. Bebidas alcoólicas, o álcool. O álcool também O álcool também, ele entra como xenobiótico. Judiação, vinho, né? Que pena, né? Vamos lá, né? Exatamente. Aqui, cogumelos? E, na verdade, são alguns tipos de drogas, né, provenientes de cogumelos. Entendi, pra ilustrar. Como fala? Maquiagem? Maquiagem também tem. Jura? Isso. Maquiagem tem. Inclusive, em alguns tipos de maquiagem tem uma série de metais pesados que a gente entra em contato. Por exemplo, o alumínio, né? O alumínio, ele tá presente não só em maquiagem, mas o próprio alumínio que a gente coloca nos alimentos, né? Panela de alumínio, tudo isso libera alumínio para o alimento e o metal pesado também é um tipo de xenobiótico que vai intoxicar o nosso corpo. Mercúrio, né? Proveniente dos peixes que a gente entra em contato. Então, a gente sabe que quanto maior o peixe, né? Maior a chance dele ter aí uma quantidade maior de mercúrio, né? Então, o que acontece? A gente está entrando em contato o tempo todo com isso. Agrotóxico, Agrotóxico nos alimentos. Então, a gente está lá comendo fruta, verdura, mas também tem agrotóxico, que é um xenobiótico. Ou seja, se a gente parar para pensar, a gente está em contato com isso o tempo todo. A gente, teoricamente, tem que ficar numa bolha. Exatamente. E não dá, por isso que a gente trouxe a pauta para entender o que a gente pode fazer para minimizar esses impactos. Exatamente. Vamos para a segunda imagem, então? Para a gente entender, porque a gente até colocou isso no nosso título, assim, na pauta, que isso tem relação com aumento de peso. Sim, e isso é bastante interessante, porque assim, quando a gente pensa nos xenobióticos, eles estão relacionados com uma série de impactos para o nosso corpo. Inclusive uma série de doenças, enfim, a gente vai falar um pouco sobre isso, a gente vai ver como lidar com isso. Mas no peso, eles também interferem. Aqui eu coloquei uma série de alimentos, para mostrar que os alimentos, por conta de conservante, por conta de gorduras, tipos diferentes de gorduras utilizadas em preparações, produtos utilizados para dar crocância, enfim, tudo isso também entra como xenobiótico. Então, a gente também tem que prestar atenção no que a gente come, não só pela caloria, não só pela gordura, não só por conta de índice inflamatório, enfim, mas por uma série de outras coisas. Exatamente. Os conservantes dos alimentos. Tudo aqui
é xenobiótico? Aditivos alimentares, né? Então aquilo que você usa para dar como espessante, aquilo que você usa para conservar, enfim, tem uma série de corantes em geral, que estão relacionados aí com uma série de processos alérgicos, então tem bastante coisa que a gente precisa prestar atenção. Olha, tem que ficar ligado. Então agora sim, eu acho que vai entrar o nosso vídeo, que você vai explicar por que essa relação, como esses xenobióticos agem, então, no nosso organismo, né? O que a gente precisa pensar, em primeiro lugar, é que assim, os xenobióticos, eles são lipossolúveis, ou seja, onde é que eles vão se depositar? Eles vão se depositar em tecido gorduroso, tá? Então, quanto mais tecido adiposo a pessoa tem, ou seja, quanto mais gordura a pessoa tem no corpo, ela tende a estocar mais esses xenobióticos, tá? Então, mas isso também não é uma regra que a pessoa que tem pouca gordura não vai estocar. Não vai estocar, porque então, tem gordura no corpo. Exatamente. Vamos deixar nosso vídeo rodar para ver esse processo e eu aproveito para te fazer essa pergunta. Então aqui a gente vai observar exatamente isso. Ele se unindo às células de gordura. Isso, exatamente. Aqui a gente está observando um processo de emagrecimento. Então vamos supor que uma pessoa tá lá bem gordinha, bem acima do peso, ela resolve fazer uma dieta. O que vai acontecer? Ela olha lá uma dieta numa revista de 800 calorias, bom, vou resolver fazer ou a dieta do abacaxi, a dieta da lua, enfim, ela resolve fazer qualquer dieta por conta própria. O que acontece? A partir do momento que ela começa a mobilizar essa gordura, então ela começa ela faz uma dieta restrita, começa a tirar essa gordura, né, quebrar essa gordura, a gordura oxida e cai na corrente sanguínea, essas toxinas elas vão junto. Por quê? Porque elas estavam junto com a gordura, na célula de gordura. Só que o que acontece? Em geral, uma pessoa obesa é uma pessoa desnutrida, ou seja, uma pessoa que, embora ela tenha aí um acúmulo muito grande de gordura, ela não tem a quantidade adequada de nutrientes, ou seja, as coisas já não funcionam bem. Então, a partir do momento que ela faz uma dieta de peso restrito, uma dieta para perda de peso, essa gordura cai, mas a toxina também, ou seja, ela se intoxica mais ainda. Porque antes o xenobiótico estava lá quietinho, entendeu? Tipo, ela estava intoxicada, mas ele estava lá parado. A partir do momento que começou a cair na corrente sanguínea, ela começa a ter uma série de reações sistêmicas. Nossa, que perigo! Sim. Então, vou fazer o seguinte, eu vou pôr uma perguntinha na tela, que estão chegando várias, e aproveita e te pergunta, quando eu voltar você também me responde. Primeira pergunta é do Halley. Beijo pra você, querido. Que tipo de doenças, então, esses xenobióticos podem causar? Vamos responder. E a minha pergunta é, quando você diz que eles têm uma molécula de lipossolúvel, é a estrutura da molécula? É a estrutura? Isso. Você já explica isso pra gente. Volto já. Halley. E depois você responde a minha. Quais as doenças que esses xenobióticos podem causar? Na verdade, uma série de doenças, tá? Então, assim, ou eles podem estar relacionados como causa principal da doença ou como um agravante. Entre as doenças que eles estão relacionados, uma que tem hoje em dia bastante estudo mostrando é o câncer, né? As mulheres, elas têm uma capacidade inferior de eliminar toxinas, né, do que os homens. Porque hormônios. Sim. Sempre eles. E além disso, a mulher, ela tem mais tecido gorduroso, ou seja, ela tende a estocar mais toxina. Entendi. E além disso, dois tipos de tecidos bastante suscetíveis para acúmulo de xenobióticos é ovário e mamas. Né? Então, por isso que a gente tem aí uma série de relação entre câncer e xenobióticos, tá? Nessas regiões, exatamente, do corpo feminino. Mas esse foi um parênteses, mas assim, câncer no geral, a gente já tem aí vários estudos mostrando relação entre essa carga tóxica do organismo. E eu te perguntei, já que a gente está falando que eles têm uma relação com o aumento de peso, porque a molécula do xenobiótico, a molécula química, ela se assemelha a uma molécula de gordura? Isso, desculpa, na verdade eu falei lipossolúvel, eu não expliquei direito. Isso, é uma molécula que tem uma maior afinidade, né, por um tecido gorduroso. Nossa, né? que azar! Então, exatamente. Que azar, né? Então ela se deposita nessas regiões. Que falta de sorte a nossa. E uma outra coisa interessante também, até falando de doença, é que no nosso cérebro a gente também tem uma grande quantidade de gorduras, né? O nosso cérebro também é um meio lipofílico. E então o que acontece? Muitas dessas toxinas xenobióticos também se depositam no nosso sistema nervoso. A doença de Alzheimer também tem aí uma relação importante com o acúmulo de metais pesados, entendeu? Só. Então, também é uma outra doença. Outras doenças ligadas também à parte cerebral. Parkinson, tem uma série de doenças relacionadas aí com esse acúmulo de... Impressionante. Agora, antes da gente ir para a próxima imagem, por que você trouxe essa mesa linda? O que a gente exemplifica aqui com tudo que está aqui? Que a gente tem que prestar atenção em cada item, a limpeza. Isso. Aqui, na verdade, são uma série de alimentos que vai ajudar na nossa
essa eliminação de toxinas. Aí depois, no último slide, eu só vou explicar direitinho como é que vai acontecer essa eliminação e onde é que eles vão entrar em cada fase. Então, só pra gente citar, tem aqui espinafre. Eu trouxe aqui algumas folhas diferentes. Tem a Catalônia, tem a folha de mostarda, tem a couve. Tem a couve é maravilhosa. Isso. Aí, grupo de legumes. Isso, brócolis, alcachofra. A alcachofra, ela tem uma ação muito bacana em melhorar a ação hepática, ação do fígado, né? Então, tudo isso vai ajudar nessa eliminação também? de toxinas. Ai, rabanete é tão gostoso e a gente não dá muita bola pra ele, né? Não dá. Por isso que eu tentei trazer até umas coisas diferentes. Especiarias, né? Então, aqui eu trouxe pimenta, canela, então, o máximo que a gente conseguir colocar de especiarias nos alimentos, isso também ajuda bastante. Perfeito. Né? Frutas que são ricas em antioxidantes, também vai ajudar, né? Porque a gente vai ver que muitas dessas moléculas, para elas serem eliminadas, elas se tornam mais tóxicas do que elas eram no começo, tá? Então, por isso que a gente precisa deixar aí esse aporte de antioxidante, que eu tô sempre falando deles aqui. E aqui a gente tem exemplo, então, de antioxidantes. Sim, também. Também de antioxidantes, das folhas que vão ter ação antioxidante, mas, na verdade, eu trouxe elas por elas terem algumas substâncias que vão ajudar aí nessas fases onde a gente consegue eliminar esses xenobióticos. Então vamos colocar mais uma perguntinha que daqui a pouco nós vamos para a parte prática, como utilizar, como isso tudo funciona no nosso organismo. Vamos lá. Na tela mais uma perguntinha, é do Pablo. Pablo, um beijo para você. Olha os meninos participando também. Quais as dicas então para reduzir a ingestão de xenobióticos? Bom final de semana para você também. Manda um recado, você já me conta. É isso que a gente precisa, né? De dicas, muitas dicas. Doutora Natália, o mais difícil com a vida que a gente leva, com a correria, com o dia a dia, estamos em contato com tudo isso que você falou o tempo todo. Poxa, como é que a gente vai evitar? Então, às vezes a gente não consegue evitar, mas o ideal é incluir esses alimentos? Isso, era isso que eu ia falar, que nem ele perguntou dicas para reduzir a ingestão. Quando a gente pensa em reduzir a ingestão, tentar procurar alimentos mais naturais o possível, e outra coisa é dar sempre preferência para alimentos orgânicos, porque daí você já diminui algumas coisas na ingestão. Além da questão da ingestão, é importante a gente pensar que a gente está exposto o tempo todo por fumaça, poluição, enfim, uma série de coisas. E aí não tem tanto jeito. Exatamente. Por exemplo, vai fazer uma atividade física, procurar um lugar arborizado. Sim, aí se não é possível, né, porque a gente não tem realmente como viver numa bolha, a gente precisa incluir esses alimentos no nosso dia a dia pra gente minimizar os impactos desses efeitos. E você separou essa sobrecarga tóxica pra explicar esse lance do emagrecimento. O que é isso? Isso, exatamente. Porque o que acontece? Vamos imaginar uma pessoa que fez a tal dieta da lua. Enfim, tô aqui chutando um nome, tá? Não tô falando... Que ela bem nada a ver. Isso, aquela dieta que não tem, né, nada a ver mesmo. A pessoa, ela tinha ali uma carga tóxica super alta. Ela fez uma dieta por conta que ela não nutriu o organismo, ela perde peso, que é o que a gente vê. Só que depois ela acaba ganhando peso muito rápido. Por quê? Porque ela tava com uma série de toxinas que interferem diretamente no funcionamento. Essas toxinas, o que elas fazem? Elas interferem na relação de fome e saciedade, interferem no equilíbrio glicêmico, tá? Além disso, interferem no funcionamento do metabolismo. Então, uma pessoa mais intoxicada, ela vai ser uma pessoa que tem uma dificuldade maior para perder peso e para manter esse peso. E como a gente descobre se a gente está intoxicado? Então, exatamente. Aí, o que a gente vai ver? A gente vai avaliar isso através de sinais e sintomas. Então, de cara, a gente sabe que quanto mais tecido adiposo a pessoa tem, quanto mais gordura, mais chance ela tem de ser intoxicada. Em geral, uma pessoa que tem uma carga tóxica maior, ela é uma pessoa que tende a inchar mais, a reter mais líquidos, que tem um metabolismo muito lento, tem muita dificuldade para perder peso, tem muito cansaço, dores musculares, dor de cabeça, enfim, é uma série de sintomas. Então, o ideal é primeiro desintoxicar, que é o que a gente tira como lição dessa pauta, e depois partir para o emagrecimento. Porque uma coisa que é super perigosa, Carol, é assim, se você começa a mobilizar esse monte de toxina que você tem lá e começa a colocar isso de novo na tua corrente sanguínea, ela vai ficar mais tóxica do que ela era antes. Olha isso, gente. Então é um perigo. Então, vamos prestar atenção. Tá aqui vários exemplos do que a gente pode fazer para minimizar esses impactos. E eu só posso agradecer Natália Colombo, nutricionista funcional, mestre em ciências. Quem entrar em contato com ela? @ncnutri. Lá no Insta qual é? No Insta é doutora DRA Natália Colombo. Doutora Natália Colombo no Insta. Telefone 34767296 e no site ncnutre.com.br. Obrigada pelo carinho, obrigada mais uma vez. Adoro você. Beijo no filhão. Voltamos segunda. Ótimo final de semana. Te espero segundona com todo o pique de disposição. Beijo!